E aí, galera do Renove do Cafofo, que bom que você está aqui com a gente. E você que talvez não faz parte nem do Cafofo, nem do Renove e nem da Igreja Batista Emanuel e está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. A gente está no novo curso Justiça, riscando as injustiças da nossa história. Mas por que a gente está fazendo esse curso? Por que a gente quer dar essa aula? Primeiro porque esse livro inspirou muito a gente. Justiça Generosa, de Timothy Keller. Afinal de contas, o que é justiça? A gente tem aprendido que justiça é algo muito importante. E muitos de nós já aprendemos uma área muito importante da justiça, por exemplo, ser justificado pela fé. Ou seja, ter a justiça de Deus, tornando a gente justo, perfeito, amado, santo diante de Deus. Mas será que justiça na Bíblia só tem a ver com ser salvo, ser justo e ser absolvido do pecado? A gente tem aprendido que justiça na Bíblia é tão amplo e não tem apenas a ver com isso, mas com muito mais coisa. Inclusive, o Antigo e o Novo Testamento e Jesus falou muito sobre justiça, não só de salvação, mas fazer justiça. Ser justo também em atitude, em ação. E é baseado nessa história, baseado no que Deus tem chamado a gente a fazer, que Deus tem mexido com a nossa história. E eu quero convidar você a não perder essas aulas, a deixar Deus mexer com a tua história, porque, afinal de contas, há muitas injustiças que talvez eu ou você já passamos e pior, nós também fazemos injustiças, nós cometemos injustiça, seja no racismo, uma maneira de olhar as pessoas diferentes, falar algo, realizar algo, seja numa falta de amor, de uma atuação, de uma maneira de agir. A injustiça, infelizmente, entrou na nossa história quando o pecado entrou no mundo. Então, se você quer mudar essa história através de Jesus, comece a estudar com a gente esse livro e deixa Deus mudar a tua história, riscando as injustiças da minha e da tua história. Vem com a gente, comece a estudar. Vamos lá. Oi, gente! Está começando mais uma Escola Bíblica Emanuel do K9. O tema é Justiça, riscando as injustiças da nossa história. Meu nome é Raíra e vocês estão percebendo já um cenário diferente, uma qualidade de imagem, de áudio diferente. Isso é porque eu estou gravando de casa. Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos agora começar por uma recapitulação do que a gente já viu. Na primeira aula, a gente viu sobre o que significa fazer justiça, vimos o conceito de justiça primária e justiça retificadora. Justiça primária, que é um relacionamento correto com Deus que se reflete não na moralidade individual, mas no relacionamento correto com as pessoas ao nosso redor. Então, é uma justiça profundamente social, que trata os outros com justiça, com igualdade, com generosidade. Mas, por essa justiça primária muitas vezes não acontecer, a gente precisa de uma justiça retificadora, justiça de retificação de correção, que significa tratar as pessoas da forma como é devido, seja dando uma punição ou também apoio. E percebemos que essa justiça retificadora, essa correção, precisa principalmente ser aplicada a um grupo de vulneráveis. E a Bíblia traz 4 pessoas nesse grupo, que são órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres. E Timothy Keller, durante o livro Justiça Generosa, que é o livro que estamos usando como base para o estudo aqui da Escola Bíblica, ele traz que, na atualidade, esse grupo de 4 pessoas pode ser entendido de forma muito mais abrangente. Abrangendo também pessoas sem teto, pessoas muito idosas, imigrantes, refugiados, pai e mãe solos que cuidam sozinhos de seus filhos. E a gente entende também que isso abrange pessoas indígenas, às vezes em alguns contextos abrange mulheres, abrange também pessoas negras, entendidas socialmente como negras. Enfim, tantas outras pessoas que acabam recebendo de uma forma desigual mais injustiça do que as outras pessoas na sociedade. E vimos que no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, existia uma lei muito preocupada em ofertar justiça a essas pessoas. E era uma lei que buscava sempre, de alguma forma, fazer com que a justiça retificadora fizesse com que a justiça primária pudesse
acontecer na sociedade. E vimos que Jesus, ele não veio para quebrar essa lei, mas ele veio para cumprir essa lei, ele veio para ser a justiça. E ele ensinou sobre isso, especialmente na parábola do bom samaritano, e vimos que por meio dessa parábola, Jesus, na verdade, se mostra como o grande samaritano, como uma pessoa que, mesmo numa situação improvável, numa situação que não seria socialmente aceita, foi uma pessoa que mostrou cuidado, que se doou, que se sacrificou pelo próximo. E vimos, inclusive, que esse próximo é uma pessoa que não escolhemos quem será, nem muito menos como essa pessoa será ajudada. Dito isso, começamos o estudo de hoje, que é sobre por que devemos fazer justiça. E antes de tudo, eu queria analisar quais seriam as motivações do nosso coração e como é que elas podem interferir naquilo que a justiça deveria gerar. Por exemplo, você pode ter visto todas as aulas até agora e entendido intelectualmente, ter traçado na sua cabeça um conhecimento, ter organizado para você mesmo o que é justiça. Mas você está aí de braços cruzados sem fazer nada. Só que a justiça, ela gera atitude. A gente viu como a justiça primária ela é sobre relacionamentos corretos. Ela é sobre relacionamentos com a sociedade. Então não adianta a gente simplesmente saber e falar como o Tagarela do Peregrino de John Bunyan. A gente precisa fazer. E a gente não precisa simplesmente fazer de uma maneira circunscrita. A gente não precisa simplesmente participar de um projeto social e achar que a gente já selou ali o nosso ticket de justiça na sociedade. Porque quando a gente chega em casa, essa justiça precisa ter gerado uma mudança pessoal suficiente para que ela permeie todas as áreas da nossa vida. Para que ela, inclusive, interfira naqueles produtos que consumimos. Que a gente não fique, só porque acha uma roupa bonita, patrocinando um mercado que faz uso de mão de obra análoga à escravidão. Uma coisa também que não é justiça é um sentimento de narcotização. E o que é isso? É uma ideia de que algum problema é tão grande, tão profundo, que nem valeria a pena a gente empreender esforços para tentar mudar esse cenário de alguma forma. E veja, o mundo, de fato, ele jaz no maligno. Existe realmente uma ideia de que a calamidade assola o mundo por meio do pecado. Mas entende que esse mundo já foi vencido por Jesus Cristo. Então a justiça, ela não gera um sentimento de impotência, ela gera esperança, ela gera redenção. A gente não pode se sentir derrotado por algo que já foi derrotado. Dito isso, a gente começa a ver as razões que Timothy Keller traz no livro, que são 3 pontos que deveriam nos levar a fazer justiça, que são a doutrina da criação, a imagem de Deus, que são termos a Deus como proprietário, e também a doutrina da justificação na graça de Deus, que é mostrada na redenção. Vamos ver ponto a ponto. Primeiro, sobre a doutrina da criação. Isso está principalmente em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que é quando é dito que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Homem e mulher assim os fez. E é um versículo muito simples, muito curto, mas que ele tem um ensinamento muito profundo, que é o de que, de alguma forma, Deus conferiu ao ser humano sua santidade. E que o ser humano, por isso, possui uma dignidade, não em si mesmo, mas o ser humano possui uma dignidade porque foi criado por Deus. Isso é trazido em outros momentos da Bíblia. Em Gênesis 9:6 é trazido que o homicídio é o que deve ser punido porque fere alguém que foi feito à semelhança de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 9, fala também que o abuso verbal, enfim, o uso da língua para maldizer alguém é abominável porque também fere alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então a gente vê como na Bíblia a doutrina da criação faz com que aquilo que é feito contra outro ser humano seja ruim, não simplesmente porque ofende aquele ser humano, mas porque ofende a quem criou esse ser humano. E aí a gente é apresentado por Timothy Keller a questão de que nós devemos valorizar todo e qualquer ser humano como forma de mostrar o devido respeito à majestade do seu proprietário e criador. Tem uma comparação que é meio ruinzinha, mas talvez possa ajudar. Eu, quando era criança, fazia uns desenhinhos, né? Dava para o meu pai e para minha mãe, e eles gostavam muito desses desenhos. Eles guardam os desenhos desses até hoje. Só que assim, esses desenhos são feinhos. Mas meu pai e minha mãe gostam, porque eles não gostam da minha obra em si, eles não gostam da minha criação em si, eles gostam de mim, que fiz aquela obra, que fiz aquela criação. Eles valorizam esses desenhos, guardam esses desenhos até hoje, porque na verdade eles valorizam a mim, que fiz esses desenhos. Da mesma forma, nós deveríamos valorizar a obra de Deus, que é o ser humano, a coroa da criação, aquilo que Deus criou, olhou e disse que era muito bom.
E valorizar a criação, valorizar todo e qualquer ser humano, faz com que a gente entre na dificuldade de valorizar inclusive pessoas das quais a gente não gosta. Pessoas que talvez a gente nem considere tão humanas assim. Como, por exemplo, pessoas que cometeram crimes horríveis contra outras. Imagina como pode ser difícil a gente falar sobre a dignidade da pessoa de um bandido. Mas a gente também aprende que o amor, esse amor sacrificial, essa justiça, esse relacionamento correto, ele não depende simplesmente de um sentimento nosso. E C.S. Lewis trata isso em Cristianismo Puro e Simples, no capítulo que ele fala sobre caridade. Caridade como um sinônimo de justiça social, é muito usado por algumas pessoas, esse sinônimo. E C.S. Lewis nos mostra como a caridade, que é esse sentido de amar no amor cristão, ele não é um sentimento, não é uma emoção, mas é um estado da vontade. É algo que a gente precisa realmente pedir a Deus para que Ele possa doutrinar o nosso coração, que Ele treine o nosso coração a ter os relacionamentos corretos com a criação dele, valorizando essa criação com a dignidade que essa criação tem, não por ela em si, não por ela ser uma obra bonita, mas sim por ela ter sido criada por aquele que merece toda a honra, todo o louvor e aquele que é digno. Vamos agora para a segunda razão de fazer justiça, que não é mais fácil do que a primeira, que entendemos a Deus como proprietário. Quando entendemos a Deus como proprietário, nós vemos que os justos vão ser aqueles que vão se dispor a ficar em situação de desvantagem para que a comunidade tenha vantagem, enquanto os ímpios vão fazer o contrário, que eles vão fazer com que a comunidade fique em situação de desvantagem, desde que eles possam de alguma forma ser beneficiados a si próprios. E assim, a gente não tem força, energia moral suficiente para se colocar no lugar do ímpio assim de uma vez. Mas vamos pensar na situação seguinte. A gente batalha muito para conseguir alguma coisa. A gente estuda, a gente corre atrás, a gente trabalha, a gente consegue um dinheirinho, enfim, consegue ascender socialmente, consegue ter algumas coisas. E aí chega alguém que não se esforçou tanto, que foi meio preguiçoso, talvez que deixou a oportunidade passar, que começa a precisar daquelas coisas e chama a gente de egoísta porque a gente não divide essas coisas com ele. Isso fere muito o sentimento de justiça pessoal, até porque Provérbios fala sobre como o justo, enfim, aquela pessoa que trabalha, ela vai colher aquilo que ela plantou, ela vai ter as consequências positivas do trabalho que ela teve, enquanto o ímpio também vai sofrer consequências negativas. Mas também Eclesiastes mostra que muitas vezes os justos vão se dar muito mal nessa vida e que os ímpios vão prosperar. Então veja que Eclesiastes mostra sobre como a justiça permeia o mundo e muda aquilo da forma como as coisas deveriam acontecer primariamente. E outra, quando a gente entende que aquilo que a gente tem, que nem necessariamente é mérito nosso, porque a gente viu que a justiça acontece, que o justo pode se dar muito mal, o ímpio pode prosperar. Mas a gente tem aquilo. A gente precisa ouvir a verdade de que Deus é que é o proprietário, que aquilo não é nosso, aquilo foi concedido por Deus. Então Deus, que é o dono daquilo, é o Deus que fala que aquela pessoa que está precisando, ela está precisando daquilo que Ele te deu. Então quando você impede que esse movimento aconteça, que a pessoa que precisa não tem acesso àquilo que Deus dá, isso não é só egoísmo seu. A Bíblia mostra que isso é injustiça. Além de ser injustiça, eu gostaria de mostrar como isso pode também ser ingratidão. Porque a gente não escolhe ser filho de quem a gente é filho. A gente não escolhe nossos pais e nosso pai e mãe biológicos. Mas de quem a gente nasceu, a forma como fomos criados, o lugar onde moramos, o lugar onde estudamos, enfim, vários fatores eles influenciam na quantidade de oportunidades que temos na vida. Então veja que algumas pessoas, só por serem filhos de quem elas são filhas, elas vão começar de lugares diferentes numa corrida da vida. E se a gente começa de um lugar assim mais avançado do que outras pessoas, não reconhecer isso é ingratidão. E não reconhecer isso, achar que é tudo mérito nosso, é desonestidade, entende? Então a gente começa a questionar o que é mérito, o que é uma propriedade individual, o que é um direito meu. Porque Deus, como proprietário, Ele nos traz o desafio de questionar essa noção de individualidade para pensar
em se colocar numa situação de desvantagem para que a comunidade tenha vantagem. Isso é uma ideia muito difícil. E eu queria deixar apenas, para encerrar esse momento da segunda razão, um trecho da música dos Arrais, chamada Oração, que diz o seguinte, que eu tenha apenas aquilo que eu preciso e nem um pouco mais. Que Deus me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Vencida essa segunda etapa da doutrina da criação e de termos a Deus como proprietário, nós chegamos no último ponto, que é entendermos como a justificação na graça de Deus mostrada na redenção é uma das razões para fazer justiça. E é interessante porque essa ideia da redenção pode dar uma noção de que a gente já estaria separado do mundo. E John Stott fala muito bem sobre isso no livro Cristianismo Equilibrado, no capítulo de Evangelismo e Ação Social. Inclusive é um livro bem fininho, a gente já estudou ele nos pequenos grupos do Renove. Aconselho muito que você leia. John Stott traz a seguinte questão. Se Jesus tanto amou o mundo que nele entrou pela encarnação, como podem seus seguidores declarar amor ao mundo enquanto procuram fugir dele? E assim, eu entendo que a gente precisa fugir do mundo no sentido de não fazer com que a gente se conforme ao mundo, às atitudes do mundo, ao pensamento do mundo. Mas quando a gente entende que, como a gente falou no começo, Jesus já venceu esse mundo, será que essa figura pessimista, essa tentativa de fugir do mundo, de ter esse tipo de atitude, será que não é justamente isso que é se conformar ao mundo? Será que renovar a mente para pensar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é justamente entender que nós, como templos do Senhor, nós somos essa união entre o reino dos céus e o reino e a terra, e por isso nós somos os instrumentos de justiça de Deus por aqui? Como é que a gente pode fugir dessa missão? E outra coisa que a doutrina da justificação nos leva a pensar é sobre a lei em si. Porque se você leva a justificação por meio da fé, e somente pela fé muito a sério, você vai ter a lei em alta conta. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor levou tão a sério a lei dele, que não descartou a nossa desobediência a ela. E ele teve que se tornar humano para cumprir essa lei. Ele teve que vir ao mundo e sofrer uma morte terrível para que essa lei fosse levada a sério. Então nós também precisamos levar essa lei muito a sério. E se essa lei fala sobre justiça, nós precisamos batalhar para que essa justiça seja cumprida. E essa justiça é cumprida num cenário de graça, num cenário de não necessariamente um merecimento. E é desafiador também, porque a gente olha para uma pessoa numa situação difícil, às vezes a pessoa está ali por uma irresponsabilidade, porque ela não soube gerir os recursos. Ou às vezes você dá uma ajuda, a pessoa te xinga talvez, ou a pessoa nem não usa aquela ajuda da melhor maneira, não administra bem aquela ajuda. E as contraposições que poderiam ser feitas à oferta, a esse sacrifício de justiça, foi muito bem respondida na aula 4, quando o Felipe comentou do sermão de Jonathan Edwards, e eu trouxe aqui também uma outra roupagem, enfim, para o que o Jonathan Edwards fala, no momento em que ele diz o seguinte: oferte mais, oferte sempre, oferte generosamente, ao vil e ao pobre, ao ingrato e sem merecimentos. E quando a gente pensa nessa figura de olhar alguém que não merece, a gente precisa se lembrar da justificação. Por quê? Porque nós também estávamos numa situação de pecado na qual nós mesmos nos pusemos. Nós estávamos ali, Jesus poderia ter dito: se levante sozinho, você que se pôs nessa situação. Mas o que Jesus fez? Ele interveio ao nosso favor. E nós, como cristãos, que somos pequenos cristos, devemos fazer o que Cristo fez, seguir os passos dele, que é o seguinte: intervir na vida daqueles que precisam, mesmo que não haja nenhum merecimento, até porque para nós também não houve merecimento. E eu queria encerrar agora fazendo oração e fazendo com que a gente reflita um pouco sobre o que é esse reino de justiça que nós deveríamos implementar aqui. Isso é um ponto que Timothy Keller ele fala que não vai comentar nesse capítulo do livro, mas é um reino que é muito bem descrito no Salmo 72 como o reino de um rei eterno e justo, que a gente tem na figura de Jesus Cristo, que ele julga o pobre com imparcialidade, ele protege o vulnerável, ele esmaga os que praticam a opressão e ele considera o pobre e o vulnerável como pessoas que têm uma vida muito valorosa. E em Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 a 13,
nós deveríamos repetir a oração que Jesus nos ensinou a fazer, orando, pedindo para o Pai Nosso que está no céu, que o nome dele seja santificado, que o reino dele de justiça venha até nós, que seja feita a vontade dele, que a justiça dele possa acontecer na terra, assim como acontece nos céus, que o nosso pão, o nosso sustento de cada dia nos seja dado e que aquele sustento que nos é dado, que nós possamos repartir com aqueles que acabaram não recebendo aquele sustento. Que nós não caiamos na tentação de uma arrogância, de uma superioridade, de uma autorretidão, de um egoísmo, mas que a gente possa ser livrado do mal, porque de Deus é o reino, o poder, a glória e toda a dignidade que nós podemos honrar quando fazemos algo a um de seus pequeninos, quando reconhecemos a dignidade que ele deixou na coroa da criação dele, que é o próprio ser humano. Amém.